Com a mão no coração, vamos falar com Deus. Deus querido, na Tua presença entramos, queríamos pedir perdão das falhas e dos erros, que a Tua proteção esteja sobre nós, venha passar do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, que todos sejam lavados com Teu sangue, purificados, fortalecidos, abençoados, que esta reunião possa proporcionar grande crescimento para cada pessoa, a começar por mim. Nós precisamos prosperar no Senhor, crescer, avançar. Nós dependemos do Senhor. A nossa vida sem o Senhor não tem sentido. E meu Deus, por intermédio do Senhor e Espírito Santo, que nós progredimos. E nós queremos progredir, e muito. Até porque a gente sabe que o novo nascimento não é o fim de tudo, mas o começo de tudo. E nós queremos prosperar, dia após dia, no conhecimento revelado, no entendimento, a oração que Paulo fez, oro, para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. E eu oro da mesma maneira, começar por mim, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Nós precisamos de entendimento, de visão. Meu Deus, nós precisamos ver além. Nós dependemos do Senhor. Nos perdoa, nos cubra com Teu sangue, venha ao nosso encontro, assuma o controle desta reunião, derrama graça, poder, unção, inspiração. Nós precisamos da Tua presença aqui, porque senão não tem sentido. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, meu Pai, contra nós. Eu desfaço todas as obras do mal contra nós. Tudo que foi armado no mundo espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Inveja, olho gordo, maldade, pragas, olhares malditos de feiticeiro, desejos diabólicos contra cada pessoa, alguma influência, algum olhar maligno, alguma palavra negativa que foi liberada contra cada pessoa, eu destruo agora, contra os familiares, nossas vidas em geral, eu quebro em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória. Proteja-nos, meu Pai, guarda-nos, Senhor, venha aqui e desça aqui, esteja aqui entre nós. Nós precisamos tanto do Senhor. Oh, meu Deus, a Tua presença faz toda a diferença. Nós queremos avançar, crescer, prosperar no Senhor. Nós queremos sair daqui, meu Deus, mais profundos. Realmente, nós queremos sair dessa quarta-feira, após termos ido para águas profundas, que todos possam ir para águas profundas, Senhor. Às vezes a gente percebe que ainda estamos muito no raso, estamos no raso. Nós precisamos mergulhar para águas profundas e que a cada reunião tenha esse poder de nos levar para águas profundas, porque é lá que a gente encontra abundância, Pai. Obrigada por tudo, Deus de Israel, pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui, por todas as coisas de boas que o Senhor tem feito por nós. Nós te amamos muito. Obrigada, amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor. Vamos abrir aqui em Lucas 15, e nós vamos ler do 11 até o 32. Vamos lá. E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte
da fazenda que me pertence. Eu estou lendo na Almeida Corrigida porque eu quero esses pontos que são importantes. Dá-me, diga comigo, dá-me. Muitos nunca vão além do dá-me. Muitas pessoas nunca saem disso. E é por isso que elas não sofrem essa transformação no caráter. O caráter de Deus, ele precisa ser desenvolvido na vida da pessoa. Nós precisamos ter o caráter de Deus. Eu já falei que caráter no latim quer dizer entalhado. Quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de hábitos. Os hábitos de uma pessoa são formados por disciplina ou falta de disciplina. Muitos cristãos ainda carregam consigo hábitos que são prejudiciais à sua vida espiritual. E que faz com que o caráter, que deveria estar sendo formado à luz da palavra, não está. Se você não se disciplina nos ensinamentos da palavra, você não vai conseguir ter o caráter de Deus. Ele disse, dá-me. Muitos nunca vão além do dá-me. E ele, a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu tudo, partiu por eles a fazenda. Repartiu por eles a fazenda. E 13. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. Você vê que lá dentro, ele já tinha tudo planejado. Não foi à toa que ele pediu a parte da herança. Porque lá dentro, no seu interior, ele tinha planos ocultos. Quando a gente fala de casa, o conceito de casa é um lugar seguro, de paz. Tanto é que a expressão, eu vou para casa, vamos para casa. A casa da gente tende a ser o melhor lugar do mundo, porque é o lugar onde você tem liberdade, tem segurança, se sente protegido. Mas você vê que você pode estar no melhor lugar, num lugar seguro, protegido, e ainda assim não está satisfeito. Ele estava no melhor lugar, mas ele tinha planos ocultos. Ele não estava satisfeito. Eu posso puxar a história do Adão e da Eva, que estavam no paraíso, não tinham falta de nada. A palavra já diz paraíso. E você vê que ainda estavam insatisfeitos. Havia insatisfação. Eles tinham tudo. Não faltava nada. Mas ainda estavam insatisfeitos. E, em busca dessa satisfação, acabaram perdendo tudo. Porque eu vou ler aqui a parte em que ele fala, faze-me. Entre o dá-me e o faze-me, ele encontrou a miséria.
E quando nós vemos essa história, nós lemos o comportamento dele, nós vimos que isso aqui acontece o tempo todo com as pessoas. Enquanto elas dão lugar a uma transformação interna, nesse dá-me, eu quero isso, eu quero aquilo, porque nunca é o bastante, elas acabam com uma fome espiritual tão grande, como ele acabou encontrando uma miséria, uma fome espiritual. E que, infelizmente, algumas pessoas têm que ser igual aconteceu com ele. Precisa comer um tempo com os porcos, precisa ficar um tempo no chiqueiro, até fazer de Deus o seu tema principal, a prioridade da sua vida, até gostar da palavra, faze-me, Deus, transforma-me. Porque alguns acham que o problema da vida é ter mais alguma coisa. E veja bem, por favor, tenha revelação do Espírito, porque eu não estou aqui dizendo a você para não pedir, para não buscar coisas maiores para a sua vida. Não é nada disso. Acontece que muitos nunca vão além do dá-me. Porque os olhos, só tem olhos para isso. Não há um desejo maior dentro de si, um propósito de vida. E enquanto você não parar para buscar saber o que Deus quer de você, prestar atenção nas coisas que precisam ser feitas, transformadas, mudadas por Deus, você vai encontrar miséria, fome espiritual, insatisfação profunda. O que eu mais encontro, eu lido com pessoas há anos, pessoas que até conseguiram muito, chegaram num ponto aquele ponto em que as pessoas desejam para a vida, como hoje eu vejo gente que está morando bem, está vivendo bem, está casada, está bem casada, pessoas bem casadas, que qualquer pessoa gostaria de ter aquele cônjuge do lado, mas a miséria espiritual é tão grande, porque até hoje elas não se preocuparam em buscar de Deus uma mudança interna. Nada preenche, nada satisfaz. Então, as pessoas precisam entender que, às vezes, tudo aquilo que elas acham que é o que elas precisam, na verdade, não é. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, às vezes elas acham que elas precisam de tantas coisas e elas precisam de uma transformação. É disso que elas precisam. Porque enquanto essa transformação não acontece, você não vai além do dá-me. Me dá isso, me dá aquilo, porque se eu não tiver isso, eu não serei realizado, eu não serei feliz, eu não estarei bem. E aí, são muitas situações, muitas até conseguem ir naquele nível desejado por tantos, tal, e ainda assim não estão bem. Porque, na verdade, a miséria espiritual não deixa ninguém se satisfazer. Não há satisfação, não há como uma pessoa se satisfazer se internamente o caráter dela não tivesse sido transformado por Deus. Ela não tiver tido um encontro, se você ainda não teve um encontro com o Senhor, de verdade, com a verdadeira fé,
seu caráter não foi transformado. Você está aí perguntando por que isso, por que aquilo, por que eu sinto isso, por que acontece isso, aquilo outro. E, na verdade, é essa falta de transformação interna, que às vezes não é permitida. Não é. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Ele tinha segurança, ele tinha paz, ele tinha proteção, ele tinha uma vida digna. Mas as pessoas fantasiam coisas. Elas acham que se elas tivessem aquilo, quer dizer, se eu estivesse fora da casa do pai, porque a carne diz isso para as pessoas. Né? Eu quero uma liberdade. Que liberdade? O que é liberdade? Na cabeça dele, ir para longe da casa do pai, que ele ia poder comer o que ele quisesse, fazer o que ele quisesse, levantar a hora que quisesse, se relacionar com quem ele quisesse, seria a melhor coisa do mundo. Ele foi, ele deu tudo que a carne dele queria, tudo. Tudo que uma pessoa julga ser felicidade. Eu durmo a hora que eu quero, ninguém diz que a hora que eu tenho que levantar ou dormir, fazer, comer. Eu saio com quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero. Você dá para a carne. Vai dando para a carne. Alimenta a carne. Ok? Ele deu tudo que a carne dele queria. De repente a conta chegou. E quando a conta chegou, foi alta demais. A carne é insaciável. A carne sempre vai pedir mais. Mais. Sua carne não se contenta com um bombom, ela quer 2, 3. A sua carne não se contenta com a comprar uma coisa, a sua carne quer mais que aquilo. A carne sempre quer mais. Você pode ver, se você consegue dormir 7 horas, ela vai te pedir mais uma. Você dorme às 8, ela está querendo que você durma mais uma. Você tem a sensação de que, queria ficar um pouco mais. A carne é insaciável. Pode ver que quanto mais você dorme, mais você quer dormir, ou quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais você gasta, mais você quer gastar. Quanto mais você fica indisciplinado, mais você quer ficar. Porque a carne, ela quer dar. A carne é assim. E parece que, naquele momento que você está dando a ela o que ela quer, parece que é maravilhoso, aquilo é prazeroso. Só que você chega num ponto que você vê que aquilo está te destruindo, que aquilo não está te alimentando, que aquilo está te deixando mais miserável. Porque não é alimentar a carne, dando a ela tudo o que ela quer, que vai te deixar feliz. Você acha inicialmente que é isso que você precisa. De repente você descobre um vazio, uma insatisfação, a miséria que você vê, não é isso. Não é. Mas muitas pessoas ainda estão assim, elas não entenderam. Elas estão, não importa se elas estão no paraíso, está faltando alguma coisa. Elas têm tudo, mas está faltando. Porque está faltando o principal, uma transformação interna. Elas estão na casa do pai e não tem falta de nada, mas elas querem ir embora. Israel tinha ficado na escravidão, pediu libertação, Deus mandou libertação, eles estavam caminhando para a terra prometida, mas nada estava bom. Deus mandava comida, não estava bom, mandava água, não estava bom, Deus cuidava, Deus livrava, Deus fazia, não estava bom, só reclamações. Não importava. Nunca estavam bem. Porque, na verdade, eles tinham uma mente escrava, uma mente de deserto, uma mentalidade que não foi mudada. Esse é o grande
problema. Quando a mentalidade da pessoa não é mudada, o caráter dela não é transformado, ela está diante dela coisas muito boas, mas ela tem uma mente de escravo, uma mente escrava, uma mente seca, um caráter deformado por seus maus hábitos. Ela não se satisfaz. Porque precisava haver uma transformação. Se eu não mudo o que está dentro, aqui fora sempre vai faltar. Se a minha mente não é renovada, eu não sou mais escrava, mas eu estou querendo, estou falando o tempo todo de voltar para o Egito. Quantas pessoas chegam a ser... Toda vez que eu leio, e eu gosto de ler isso, a história de Israel, a saída do Egito, toda a caminhada no deserto, porque a gente descobre muita coisa sobre a gente. Como pode pessoas que pediram tanto uma libertação, falar continuamente de voltar para a escravidão? Como pode? Pode. Mentalidade, caráter deformado, indisciplinado por seus hábitos. Eles não se disciplinaram, eles não mudaram a cabeça. Então, por mais que Deus fazia, dava, protegia, não viam. Que é o que muita gente faz com a vida, estraga, simplesmente. Por isso que a maioria foi morrendo no deserto, nunca chegaram à terra prometida. Por isso que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque tinham tudo, mas não viam. Não viam. Muitas pessoas, como esse rapaz aqui, tinha tudo, mas não via. Ele queria uma coisa que ia ser a ruína dele. E que acabou sendo. Ele não buscou o que ele precisava. Ele foi em busca daquilo que ia ser a destruição da vida dele, que é o que eu vejo as pessoas fazendo. Deus dá coisa boa para elas, mas porque elas não se preocupam em mudar o que está dentro, em mudar a cabeça, elas perdem, porque elas simplesmente não enxergam. O diabo cega. É uma cegueira, é um roubo tão grande. Que roubo que esse rapaz sofreu. Que roubo que Israel sofreu. Foram roubados. Mas o diabo só mata, rouba e destrói. Se você der lugar para ele, alimentando e dando tudo que a sua carne quer, é isso que ele vai fazer. Ele vai encontrar lugar para te roubar, para te destruir, para te matar. Como ele fez com Adão e Eva, eles foram expulsos, roubados. Como fez com Israel, não só foram roubados, foram muitos ali destruídos e mortos. E foi o que Deus planejou para eles? Não. Mas você vê que o próprio Deus disse, esse povo só me busca por comida e bebida. Tem gente que só busca a Deus pelo dá-me, dá-me. Se não me der, eu não quero saber, nada está bom. Deus dá um relacionamento, não está bom. Deus dá um trabalho, não está bom. Deus fala, não está bom. Do jeito que Deus faz. Nunca se preenchem, é cabeça, é espírito, é caráter que não foi mudado. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, cuidar de porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
A fome dele foi tão grande que ele desejou comer a comida do porco, dos porcos. Você vê que, infelizmente, algumas pessoas, para chegar no ponto de realmente entender que elas precisam de uma transformação interna, elas precisam ficar um tempo no chiqueiro, elas precisam comer com porcos, elas precisam estar do lado de gente que não dá nada mesmo. Elas precisam chegar num ponto de miséria, de não ter com quem contar, para onde correr, para elas poderem entender. Agora eu preciso renovar minha mente, eu preciso mudar meu interior, eu preciso ter um caráter transformado, eu preciso me tornar uma pessoa disciplinada espiritualmente, pensar os pensamentos de Deus, rejeitar os sentimentos diabólicos. Eu preciso buscar uma transformação, pedir que Deus transforme a minha vida. Eu vou deixar Deus fazer de mim aquilo que Ele quer. Não, a pessoa não deixa. Ali ele percebeu que nada realmente valia a pena, não satisfazia. Ele estava faminto. Ele viveu tantas coisas, experimentou tantas coisas, e agora? Nada valeu a pena, estava faminto. Mas alguns, se não chegarem nessa posição, nesse estado, não conseguem ver. Parece que não basta ter exemplos como esse aqui. Como a Bíblia diz, ainda Paulo fala dos exemplos, a história de Israel ficou registrada como exemplo para nós, para que a gente não precise passar pelas mesmas coisas. Paulo fala isso, mas algumas pessoas, elas deixam bem claro que elas precisam sim perder, elas precisam sim ficar um tempo no chiqueiro, elas precisam sim comer a comida dos porcos, elas precisam, para poder entender, reconhecer que elas precisam de uma transformação, que o problema delas não é ter mais alguma coisa ou não ter, elas precisam realmente de uma transformação interna. Se elas não valorizam a casa do Pai, elas não valorizam as coisas que Deus dá a elas não valorizam nada. Elas não valorizam o casamento, elas não valorizam a família, elas não valorizam o trabalho, elas não valorizam aqueles momentos, aquela noite de sono tranquila. Só quando a pessoa não consegue dormir, que ela vê o tanto que é maravilhoso aquela noite de sono tranquila, simplesmente deitar e dormir, comer. Só quando ela não pode comer, que ela começa a ver. Meu Deus, que maravilha que é eu poder comer e nada fazer mal. Ela começa a enxergar prazer em coisas que ela não via, porque hoje tem gente que tem tudo, tem saúde, está abençoado, está do jeito que queria, mas está tão cuidado, está abençoado, tem uma vida maravilhosa, abençoada, mas simplesmente não enxerga. Não enxerga. Não enxerga. Se colocam como vítimas, como se estivessem sempre em desvantagem, sempre está faltando alguma coisa, não é o bastante. Elas querem um relacionamento, só que elas não querem doar o que ter um comportamento dentro daquele relacionamento para fazer aquilo funcionar. Elas querem um trabalho, elas querem, mas tudo, elas não estão dispostas a fazer o que é preciso de forma disciplinada para as coisas funcionarem. Elas não querem. Elas querem um monte de coisas, não querem se doar para nada. Uma doação muito mínima, pequenas coisas que fazem, já acham que fizeram demais. Vivem muitos ainda, de forma egoísta.
ele não quer dar nada, ele só quer receber. Em pequenos passos, bom, já fiz isso, tá bom. Se não vem, não tem o retorno daquilo, então, eu fiz isso. Espera aí, não vos canseis de fazer o bem, de fazer o que é certo, porque a seu tempo colhereis, se não desanimar, diz a Bíblia. Esse processo de crescimento, de disciplina, ele é contínuo, não é fazer uma coisa hoje, bom, está feito, já fiz. Não, todo dia. Eu preciso crescer como ser humano, como pessoa, como cristão, como uma pessoa que quer que Deus confie coisas. Crescer todo dia. Todo dia. Essa renovação mental tem que acontecer diariamente. Todo dia. Todo dia eu preciso fazer, analisar, me olhar. Coisas que precisam lá dentro, porque é muito fácil os maus hábitos voltarem, os velhos pensamentos, os velhos sentimentos, as velhas reações. Então, você precisa monitorar, está se policiando, atento. Espera aí, isso aqui é coisa da velha criatura, não vou aceitar. Eu não sou mais assim. Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Agora, olha aqui, vamos juntos, e caindo em si. Você vê que, às vezes a pessoa está fora de si, ela está cega e ela não está vendo. Quantas vezes eu vejo gente cega, porque não tem outra... eu vou usar que colocação, que expressão, não tem outra. Ela está cega mesmo, ela está fora de si para agir, reagir da maneira que reage em casa, no trabalho, na vida. Ela não pode realmente estar certa. Ela está fora dela. Porque, às vezes, você vê as pessoas jogando fora a vida delas de uma maneira, agindo de uma forma na vida espiritual delas, no relacionamento delas com Deus, que você pensa, meu Deus, como pode uma pessoa estragar com a vida dela dessa forma? Quantas pessoas que são conscientes, e elas estão dando a carne, tudo que a carne quer, num relacionamento ilícito. A pessoa ela sabe que aquele relacionamento não é para ela. Quando você sabe que um relacionamento não é para você, para que você vai se meter nisso? Você sabe que fazer... Esse rapaz não sabia? Sabia, mas é aquela ilusão, aquela cegueira, aquele engano que o diabo coloca na cabeça das pessoas, que não é bem assim, ou que não vai terminar tão mal, ou que eu quero ver como é que é. Mas isso vai arrebentar com você. Quantas pessoas que elas continuam envolvidas com coisas, com pornografias, com imoralidade, com amizades que malignas, colocadas pelo mal. Elas têm que cortar aquilo, elas não sabem. Mas aquela sensação que a carne tem, dependendo daquilo que a pessoa está fazendo, ela quer continuar. E ela quer se convencer que vai terminar bem.
que não é bem assim. Não, eu só vou passar por isso, eu só vou viver isso agora, e depois eu não faço mais. Como se fosse assim. Eu abro uma porta para o diabo, mas depois eu fecho tranquilamente. Não. Antes, logo quando eu comecei, eu ainda estava me dividindo entre a empresa e a igreja. Eu tirava a quinta-feira, eu fazia atendimentos. Então, tinha dia de eu atender, teve um dia de eu atender 39 ou 40 pessoas, maioria mulheres. E uma delas me confidenciou, eu tenho muitas histórias, muitas, que ela estava num relacionamento, ela era casada, já tinha filhos, acho que para adolescente, alguma coisa assim. E ela estava num relacionamento extraconjugal. Diz ela que a primeira vez que ela ficou com esse namorado, esse rapaz, e ela estava, vamos ver se eu lembro exatamente como ela me falou, ela estava, como se dormiram, ficaram um tempo juntos, aí tiraram lá um cochilo, dormiram, e ela disse que ela viu como se fosse uma visão de um ser estranho, vindo com muita força. E ela estremeceu e não conseguia se mover. Ela sentia que ela estava acordada, mas ela não conseguia se mover. Diz que era um ser esquisito, estranho, e que estava assim como que a distância assim no quarto, e ela enxergou, e ele foi chegando perto dela com uma força, uma violência, e entrou dentro dela. Diz que ela sentiu o impacto, diz que ela chegou a fazer assim para mim, que ela fez assim, ó. E ela disse que ali ela pôde entender que era um demônio, que tinha entrado, que ela era conhecedora da palavra. E dali em diante, não só a vida dela, mas da família desandou. Tudo. As filhas partiram para a imoralidade. Acho que o casamento, ela tinha um filho não sei se de um primeiro casamento, e umas filhas adolescentes, uma coisa assim. Faz muitos anos, eu não lembro os detalhes. Mas parece que o casamento do filho começou a dar errado. As filhas partiram para a imoralidade. Diz que a vida dela, sim, tanto é que ela estava lá buscando ajuda. Aquele mal entrou na vida dela e na vida foi a porta da família. E ali ela só teve problemas, até teve que descer num ponto que ela disse, ó, não tem nada mais na minha família que está certo, está tudo errado. Tudo, ela disse para mim, eu lembro bem disso, dali em lágrimas, tudo está destruído. Tudo. E ela disse, eu sou uma conhecedora da palavra, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu quis dar a minha carne. E ela deu mesmo a sua carne, o que a carne quis. Só que a conta foi muito alta. Ela encontrou, é o que eu estou dizendo, entre o dá-me e o faze-me, que eu vou chegar agora. Quando ela estava já que ela encontrou a miséria, foi quando ela caiu em si. Quando ela estava lá já, comendo com os porcos, já no chiqueiro,
que ela caiu em si. Que ela viu o que ela estava fazendo com a vida dela. A destruição. Aí, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora diga comigo: faze-me. Agora sim, a vida dele tomou outro rumo. Faze-me. Porque enquanto a gente não chega nesse ponto, você não encontra realmente o favor de Deus na sua vida. Se você quer o favor de Deus, você tem que chegar no ponto aqui, ó, de dizer: chega, faze-me, Pai. Faze-me. Faz de mim, Pai. Eu preciso de uma mudança interna no meu caráter. Eu não posso mais ter essa mente escrava. Essa mente seca do deserto. Eu quero meu caráter mudado. Eu vou, meu Deus, agora chega. Eu quero mudar meus hábitos. Eu vou me disciplinar com os hábitos corretos. Aquilo que a tua palavra manda, que eu tenho aprendido. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Porque Deus é incrível. Quando você toma uma decisão, Deus, eu quero mesmo, eu quero uma mudança, faz de mim a pessoa que o Senhor quer. Deus te recebe sempre assim, de braços abertos. Quantas pessoas, isso aqui, essa passagem do filho pródigo, a gente tende a falar muito das pessoas que já saíram, que foram, mas tem muita gente dentro da igreja que está apenas em corpo, o espírito não está, já deixaram o Senhor, já estão na igreja em corpo, o espírito não estão mais, o coração não está. Já deixaram o Senhor. E precisam voltar para Deus. Porque estão vazias, estão perguntando por que eu estou tão vazio, por que essa miséria espiritual tomou conta da minha vida. Porque talvez o teu espírito é do dar-me, é dar para a carne, alimentar a carne, e pedir só, não, você tem que pedir, só que alguns nunca saem disso, ele só quer que Deus dê a ele mais alguma coisa. Nunca é o bastante. Só dá-me. E a carne quer mais. Precisam voltar para Deus. Que alguns estão vivendo já estão dentro da igreja, mas estão comendo com os porcos. Estão dentro da igreja, mas estão no chiqueiro. Estão dentro da igreja, mas estão numa miséria espiritual absurda. E aí estão perguntando, por que a minha vida é isso? Por que eu sinto isso e aquilo? É a miséria espiritual. Você começa a alimentar a carne, ela é insaciável. Ela é uma gastadora. Ela quer mais. Não é o bastante. Nunca vai ser. Se você não andar no espírito, a carne te destrói. Essa é a verdade. Tudo a carne quer demais. Tudo. Ela não se satisfaz com pouco. Você pode ver que as pessoas que se vão alimentando a carne, vai ver, elas vão ficando, cada vez não tem limite para elas descerem.
As descem, vão. Porque não há o bastante. O que satisfazia ontem não satisfaz hoje. O que alimentava ontem já não alimenta mais, eu preciso de mais. Isso é todo tipo de droga. Tudo. Seja bebida, ou drogas permitidas ou não, sexo, gastar, comer. É assim. A carne só pede, só quer mais, dá-me. É assim. Agora chegou no ponto do faze-me. Mas para ele cair em si, ele teve que comer com os porcos. Ele teve que ficar um tempo no chiqueiro, cuidando de porco. Ele teve que sentir a miséria. Para ele poder ver o quanto, na verdade, ele não precisava daquilo que ele achava que precisava. E nada daquilo pôde satisfazer a sua carne, e a conta foi alta demais, até difícil, para ele impossível de pagar. Aí ele tomou atitude, levantou-se, foi para a casa do seu pai, o pai o viu, o recebeu bem, 21, e o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo-lhe disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, ou a herança com as meretrizes, ou as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Outro caso é do irmão, que são tantas pessoas que estão dentro da igreja, já inertes, passivas, elas não saíram, elas querem fazer certo, só que, na verdade, elas não possuem tudo que é delas. E aí elas vão se amargurando. A quantidade de irmão mais velho que tem também nas igrejas não é pouco. Gente que está na igreja, ele não foi, ele não gastou nada com as prostitutas, ele não pegou a herança e jogou fora, nada disso, só que também espiritualmente ele é inerte, ele não possui as bênçãos, ele não toma posse das bênçãos, e ele tem se amargurado, e ele se incomoda quando alguém vence, ele se incomoda quando uma pessoa tem testemunhos para contar, mas ele se amarga, aquilo fere a vida dele. Ele fica revoltado, mas ele mesmo não faz nada, ele podia estar possuindo, ele está ali, tudo que é meu, é teu, meu filho, por que você não usa? Por que você não possui? Por que você não vai além? Por que você não é mais ousado, meu filho? Às vezes a pessoa não é mais ousada, ela quer se justificar, não, mas eu estou na igreja, eu faço tudo certo, eu faço isso, eu sou fiel, não sei por que eu não sou reconhecido, por que Deus não está fazendo isso aqui, Deus está dizendo, ei,
Por que você não possui? Por que você não é mais ousado? E a pessoa vai ficando igual o filho mais velho, amarga. A frustração vai deixando ela amarga. Porque, na verdade, ela não teve a atitude do irmão mais novo, do caçula. Só que também ela não tem a atitude que ela precisa ter. Ela está dentro da igreja, mas ela também não é ousada, não vai além. E ao invés dela entender que aquilo, porque ela mesma não está fazendo, ela se frustra e se revolta. E se fecha. E se incomoda com as vitórias dos outros. Mas ela mesma poderia estar desfrutando, não desfruta. Ela se amarga, ela se incomoda. E às vezes ela está na igreja, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não gastou com as prostitutas, não fez isso e aquilo, mas ela está tão amarga. Quantas pessoas estão igual o filho mais velho? Amargas, frustradas e amargas, revoltadas. Não estão aceitando o irmão mais novo que está chegando e que está sendo abençoado, recebido. Enfim, tudo é mudança interna. Tudo se resume em mudança interna. Muitas coisas, seja de um lado ou de outro, uma situação ou outra, é mudança interna. Mudança de mentalidade. A mudança do espírito. Mudança de hábitos. Através de uma disciplina. A disciplina é o que Deus tem nos ensinado. É mais fácil fofocar? É mais fácil. Mas os indisciplinados fazem isso. É mais fácil se ofender? Os indisciplinados se ofendem. É mais fácil ser complicado, é mais fácil alimentar a carne. Tudo é mais fácil. Por quê? Pessoas indisciplinadas, elas fazem o que é fácil. Os disciplinados, eles não cedem para essas coisas. Os disciplinados, que estão sendo moldados pelo Senhor, adquiriram o caráter de Deus. Então, eu não vou fofocar, porque eu sou disciplinado, eu tenho hábitos novos. Eu não vou assistir essa porcaria na TV, que está passando aí na TV, porque eu entendo que eu sou o que eu como. Eu sou o que eu leio, eu sou o que eu ouço. Então, você espiritualmente é o que você come espiritualmente. Seu corpo é o que você come. O seu espírito é o que você recebe espiritualmente. Então, eu não vou assistir isso aqui. Eu não vou ler isso aqui, porque isso aqui não... Eu vou estar bebendo do espírito dessa pessoa e esse espírito não é bom. Isso vai me contaminar, não vai me fazer mal. Eu não vou ouvir isso aqui. A pessoa quer falar, não vou ouvir, não quero, não é para mim. Não, obrigada. Eu não sou uma lixeira. Eu não quero isso aqui. Sou uma pessoa de Deus, tenho um caráter de Deus, sou uma pessoa disciplinada. Então, pessoas disciplinadas, elas estão com o computador aberto, o diabo tem sua seta, janelinhas aparecem lá o tempo todo, te chamando para alguma coisa. Não, obrigada. Eu sou disciplinado, eu não tenho nem curiosidade. Eu não vou ceder à curiosidade, eu sou disciplinado. Aí abre, gente. Eu sou de Deus. Então é fácil me ofender. Eu sou disciplinado, então não vou me ofender. Porque pessoas disciplinadas, que têm o caráter de Deus, não vivem ofendidas. Tudo começa com uma raiz de amargura, que se transforma em ódio. Eu não vou brincar comigo. Todo mundo sabe que depois que você deixa uma raizinha, aquilo vai brotar.
Então, eu sou disciplinada. Eu não vou me ofender, é o que nós falamos a semana passada. Você tem o direito de querer falar, fazer o que você quiser. Eu tenho o direito de não ceder para isso, eu sou disciplinado. Os indisciplinados se ofendem, os disciplinados não se ofendem. Os indisciplinados veem qualquer coisa, assistem, ouvem qualquer coisa. Os disciplinados não. Os indisciplinados dão tudo que a carne quer. Os disciplinados não. Os indisciplinados não passam do dá-me. Os disciplinados já estão no faze-me. Porque eles querem mais, sabem que este é o caminho da vitória. Deus não vai promover indisciplinados, Deus não vai promover carnais, Deus não vai promover pessoas que não saem do dá-me. Porque entre o dá-me e o faze-me, ele encontrou miséria, chiqueiro, porcos, comida, fome, comida de porcos. E tudo aquilo que ele quis, pôde satisfazer a sua carne? Não pôde. Porque não satisfaz. Quando ele estava fora, ele viu que ele não precisava nem ser tratado de filho, bastava ser empregado, porque a vida dos empregados era melhor do que a que ele estava levando. Ele teve, quando ele caiu em si, e ele partiu para o faze-me, ele agora conseguiu ver tudo que ele não estava vendo. Por que algumas pessoas não estão vendo? Porque estão cegas, porque só tem visão indisciplinada, só buscam isso, aquilo outro, mais para a carne, nada satisfaz e não vai satisfazer mesmo. Enquanto não houver uma mudança mental, interna, uma mudança de caráter, mudança de hábito, não vai satisfazer. Nada vai satisfazer. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no coração. O dá-me não satisfaz. Não abre os olhos. Mesmo que uma pessoa consiga tudo o que acha que precisa, ela descobre que não é exatamente aquilo que ela queria. Nós precisamos de mais. Nada, absolutamente nada pode satisfazer uma vida que só busca o dá-me. Só alimenta a carne, só quer mais isso, mais aquilo. A cegueira toma conta. E ela vai se aprofundando cada vez mais. E descobrindo que não está chegando a lugar nenhum. Faze-me. Porque quando você deixa Deus fazer a obra, trabalhar o que precisa ser trabalhado, a sua vida toma outro rumo. Eu falava segunda-feira e eu já falei sobre isso, que você deve se alegrar mais com as portas que Deus fechou do que com as que Ele abriu. Ficar feliz com as orações que Ele não respondeu. Porque tem orações que, se Deus tivesse respondido, teria te arrebentado. E pode olhar aquelas orações que você poderia ter feito, esperado a resposta de Deus, não esperou, foi lá, arrombou a porta para ver se deu certo. Porque algumas pessoas, Deus fechou a porta e Ele arrombou.
Não bastou, Deus foi lá, fechou e disse, isso não é para você, eu estou te mostrando, isso não vai te fazer bem, isso não vai te deixar feliz, isso não é o que você precisa, você acha que você precisa disso, mas não é disso, você tá no dá-me, você precisa partir para o faze-me, então vai para o faze-me, porque a sua vida vai ser abençoada, você vai descobrir, quando você partir, for para o faze-me, você vai ver que esse dá-me é desnecessário. Muitas pessoas eu encontrei na vida que arrombaram a porta que Deus fechou. Foi lá e criaram um meio, porque a gente sabe que dá para... Às vezes Deus fecha uma porta, mas dá para você arrombar. Aí arromba. Vai ver se ficaram felizes com a porta que arrombaram. Você começa na carne, você vai terminar na carne. Deus não termina o que Ele não começa. E no final das contas, você vai terminar entre esse dá-me e chegar no faze-me, você chega num ponto que você podia ter evitado. Sinceramente, Deus não manda uma palavra como essa, se Ele não estiver alertando, se você não estiver no chiqueiro, não estiver comendo com porcos, para por aí, porque o fim é esse. E tem uma coisa, você não vê o pai indo atrás desse rapaz. Porque eu creio que tem que ser exatamente isso. A pessoa toma uma decisão, deixa ela seguir. Porque até quando uma pessoa está com a cabeça virada, ninguém vira a cabeça dela, ao contrário. Infelizmente. Quando ela está com a cabeça virada, deixa ela viver a experiência dela, porque é impressionante, você está falando, quantas vezes você está avisando, olha onde isso vai dar, mas a pessoa não enxerga, ela não vê, ela não aceita. Ela tem que viver. E, infelizmente, algumas pessoas viveram, estão vivendo, outras vão viver coisas que elas poderiam evitar, mas elas querem viver. Então, deixa viver, vai fazer o quê? O rapaz quis viver, o pai dele não impediu. Você quer, você vai. Só que o pai dele não foi atrás dele, não. Ele que teve que voltar. E depois, em condições terríveis, perdeu a herança, porque há perdas que você sofre que você jogou fora, né? Ele jogou fora. Perdeu tempo, sofreu demais, certamente quando voltou, devia estar numa condição muito judiada, machucada, destruída, mas foi a escolha dele. E ainda que ele teve a cabeça caindo em si, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para ele me fazer como um empregado dele. Porque é melhor ser empregado do meu pai, porque viver a vida que eu estou vivendo. Que eu penso que algumas pessoas dizem, mas olha isso aqui, ei. É o que eu tenho falado, às vezes a pessoa está num relacionamento errado. Mas eu vou ficar sozinho, meu filho, criatura, em nome de Jesus, minha filha. Você não tem noção o quanto que ter paz vale qualquer coisa. Nada vale a paz. Nada vale a sua paz. Tem nada melhor do que você estar na sua vida em paz, sem estar numa situação que te rouba a paz, numa coisa que vai te destruir para o resto da vida, vai te roubar a paz para o resto da vida. Então, você tenha certeza, é melhor ser empregado na casa do pai do que estar lá no chiqueiro. É melhor você estar sozinho, em paz, confiando em Deus, protegido na casa do Pai, esperando as vitórias que o Senhor tem para você, do que você ir buscar sarna para coçar. Do que ir buscar sarna para coçar. Eu creio que é o seguinte, tudo tem um tempo certo, e tem coisa que Deus tem para a gente, tem coisa que Deus não tem, e vou dizer uma coisa, fica com o que Deus tem para você. Fica com o que Deus tem para você, agradeça mais pelas portas que Ele fechou do que pelas que Ele abriu.
Porque quando Deus fecha uma porta é para te evitar sofrimento, lágrimas, desespero, perdas. Mas quando Ele abre uma porta é para trazer alegria. Então, está tudo certo. Mas quando Ele fecha, agradeça. Porque Ele está livrando você de uma dor. Não vá arrombar, não. E mais, fica com o que é teu. Não queira nada dos outros. Nada. Nada dos outros. Absolutamente. Eu tenho histórias várias para contar. Várias. Eu poderia ficar dias só contando histórias para você. Esse tipo de história aqui eu tenho de monte. Gente que eu conheci, gente que eu ajudei, gente que eu socorri. Que a história está sempre se repetindo. Gente que foi lá pegar a mulher do outro, pegar o marido da outra. E a gente dizia, ó, esse homem não é seu. Ele tem esposa. Essa mulher não é para você, ela tem família. Não, a pessoa não quer. Muito bem. Ele se mete, pega problemas. O que acontece? A mesma coisa de sempre. No futuro a pessoa fica sozinha. Se pegou filho, fica sozinha do mesmo jeito. Aquele homem, se ele traiu, o que uma pessoa pensa? Se um homem está traindo a esposa dele, você está achando que ele não vai trair você amanhã? Se uma mulher está traindo o marido hoje, isso eu tenho um monte dentro da igreja, que hoje vieram, depois de chegar, depois de parar no chiqueiro, de vir com a mesma história. Eu destruí um lar lá atrás, ele me deixou por outra, ela me deixou por outro. Recentemente mesmo um caso, do rapaz está na igreja, está fazendo a obra, abandonou tudo por causa de uma moça. Resumindo, o ex-namorado apareceu, ela abandonou tudo por causa do ex-namorado. E já está morando com o rapaz. E o rapaz, o outro, chupando o dedo e chorando. Isso. Ele não foi avisado, ele não sabia, mas ele quis. Deus estava fechando a porta, dizendo, isso não é moça para você, espera a moça certa, espera a pessoa certa. Não dá para esperar. Tem que ser essa desse jeito agora, e assim não pega coisa bagunçada para a sua vida. Não faz isso. E olha, tudo na vida, não pega nada que é dos outros. Não é só homem nem mulher, não. Não pega emprego, não pega nada que é dos outros. Não se meta em coisas que Deus disse não é para você. Espera o que é seu. Deus tem o que é para você. Espera o tempo de Deus, a hora de Deus. E se Deus tiver, Ele vai fazer. E se Ele não tiver, melhor que você não tenha aquilo, porque Deus sabe o futuro. Deus sabe, Ele tem informações que nós não temos. Confia em Deus. E conselho da palavra de hoje, sai do dá-me, para de dar para a sua carne. Não dê mais para a sua carne. Sai dessa condição rasa espiritual. Deus, eu quero isso, quero aquilo outro. E começa a dizer, Deus, me transforma, muda o meu caráter, transforma o meu interior, faz de mim a pessoa que o Senhor quer, a obra que o Senhor tem comigo, faze-me. Eu vou deixar você orando ao Espírito Santo, fale com Ele agora, fale um momento com Ele. Para onde irei?
nós. Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Ele disse: faze-me. Tu és o pão que desceu Faz de mim, Senhor. do céu. Transforma a minha vida. Fonte de vida. Preciso de uma mente renovada. Não aceito uma mente escrava, uma mente do deserto. Eu não aceito um coração indisciplinado, enche-me de ti, com hábitos errados. Eu quero uma transformação no meu interior, na minha vida. Deus vai fazer tudo o que Ele tem que fazer. Ele vai fazer uma obra grande na sua vida. Mas tem que acontecer uma mudança no interior. Faze-me, Senhor, faze-me. Faze-me, Senhor. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Faze-me, Senhor. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Faze-me, Senhor. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. Faze-me, Senhor. Até transborda. Pra onde iremos nós? Faze-me, Senhor. Só tu tens a palavra. Invoca o Espírito Santo na sua vida. Começa a dizer: Espírito Santo, desça sobre mim. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre mim agora. Eu quero uma mente transformada, um espírito transformado, um coração transformado. Eu quero o meu interior transformado. Deus Emmanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Espírito Santo, eu oro ao Senhor. Tu és o Faze-me. pão do céu, o Deus Emmanuel. Eu preciso que o Senhor faça a obra na minha vida. Enche-me até transbordar. Eu sei que eu preciso de um caráter transformado. E quero um caráter transformado, porque eu sei que o Senhor não vai promover pessoas com caráter deformado. Eu não aceito um caráter deformado, porque eu sei que o Senhor não promove pessoas assim. Vamos, minha gente, peça ajuda ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor para que o meu caráter seja mudado. O Senhor não vai me promover, o Senhor não vai me erguer, o Senhor não vai honrar pessoas que têm um caráter deformado. Onde iremos nós, ó Deus? Vamos, minha gente, é sim, sim, não, não. A verdade vem em primeiro lugar. Sim, sim, não, não. Se você ainda tem desvios para mentira, rejeita isso. Seja lá o que for, faze-me. Vem, Espírito Santo. O Deus Emmanuel. Deus não vai promover mentirosos, imorais, pessoas que andam na carne.
Deus não vai poder, Ele não pode. Ele quer te ajudar. Faça como esse rapaz. Se volta para Deus. Peça misericórdia. Faze-me um servo. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. O Espírito Santo quer fazer uma grande obra na sua vida. Você tem ouvido sobre isso, que Ele não pode promover pessoas que não dão lugar a uma mudança interna. Ele não pode. Talvez você está aí e pergunta por que você está parado no mesmo lugar, por que algumas coisas estão paradas na sua vida. Porque dependendo do comportamento, se o comportamento for contrário à palavra dele, ele vai te manter num lugar em que você não quer. Não tem nada que dói mais do que mudança interna, gente. É a coisa mais difícil que tem. Às vezes você passa uma vida inteira pensando de um jeito, agindo de um jeito, reagindo, e chega aquele dia em que Deus começa a efetuar aquela poda e começa a te limpar. É porque Ele quer te promover, Ele quer te abençoar. Faze-me. Peça ao Espírito Santo. Invoque Ele agora. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha sobre o teu povo agora. Desça sobre cada pessoa agora. Vai queimando cada pessoa agora, do alto da cabeça à planta dos pés, meu Senhor. Venha, Espírito Santo, desça sobre essa pessoa, vai transformando a mente dela, vai transformando o interior dela, vai transformando esse coração agora, que o caráter dela vai sendo transformado, moldado ao seu agora. Desça sobre ela agora, Senhor, vai renovando cada vida agora, transformando, queima cada vida agora, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor venha sobre o teu povo, venha agora, meu Deus, e desça sobre cada pessoa, vai renovando o teu povo agora. Vai batizando agora. Aquele que ainda não foi batizado no teu Espírito, eu quero determinar em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa receba esse fortalecimento, esse revestimento de poder, que essa pessoa seja revestida de poder, que ela seja batizada agora, seja batizado no Espírito Santo, seja transformado pelo Espírito Santo agora. Receba essa renovação no teu espírito, essa renovação na sua mente, essa renovação no seu interior, essa mudança no seu caráter, essa transformação agora. Todos que aqui estão sejam renovados no Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo agora. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, é o teu momento de dizer: me batiza, Espírito Santo, agora. É hora de você dizer: me batiza. Comece a glorificar o Senhor agora, e a dar glória a Ele, a dizer: glória, glória eu te dou, Senhor. Glória eu dou, Senhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor transforme. Seja renovado no Espírito Santo. Você que já foi batizado no Espírito Santo, receba a renovação do Espírito agora. Você que até hoje não foi batizado, seja agora em nome de Jesus. Todos que ainda não foram batizados no Espírito Santo, sejam batizados em nome de Jesus Cristo agora. Recebam o Espírito Santo de Deus agora. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam cheios do poder de Deus agora. Que o Espírito Santo tome a sua vida, inunde a sua vida. Seja cheio dele e saia dessa reunião hoje transformado, abençoado. Seja cheio dele, seja batizado agora em nome de Jesus. Vai sendo batizado agora. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo,
Receba o batismo no Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Receba a presença do Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo é quando você fala em novas línguas. Então seja batizado agora. Em o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo agora. Cheio do poder de Deus. Renovado pelo Espírito Santo de Deus. Batizado agora. Em o nome do Senhor Jesus. Nós encontramos em várias situações Paulo impondo as mãos e pessoas sendo batizadas, Pedro impondo as mãos e pessoas sendo batizadas, o Espírito Santo descendo sobre o povo em Atos 2 e todos sendo batizados no Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Rimanás decantarabashui de cande manás ambaracantarabashui de mashui de cá esse de mashui de mandar e de baixai de cá Hamaracandarabashu, Idemashi, Edekmari, Edekani, Enamasi, Edeka, Riba, Labashui, Edekmar, Rebashui, Deka, Nemasui, Demasui, Deka, Demahasheka, Demasai, Hambaracandarabashai, Edeka, Edemashui, Deka, Nemanani, esse, Edemashai, Deka, Nemar, Hambaracandarabashui, Deka. Riba, labashui, enemari, edemasi, edemasi, edeka, demashui, deka, nemahari, enie, nemashui, deka, nematadika, cheka, nemahashei, dekashui, de, riba, shui, demahashue, dekamana, demashui, deka, nemahashue, dekamaha, cheka, nari, deshai, demashui, demahashei, demahari, ebasha, shimaha. De Massari, Shibahashui de cá. Aleluia. Seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Abra sua boca agora e receba o batismo do Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: eu estou pronto. Toma minha vida. Batiza-me. Eu preciso desse revestimento de poder. Eu preciso. Diga ao Espírito Santo: eu preciso. Me reveste agora. Reveste o teu povo, Senhor. Reveste o teu povo. Reveste o teu povo. Reveste a igreja. Reveste o teu povo agora. Seja batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a presença dEle. Seja sarado, seja curado agora, seja liberto agora, seja erguido agora. Tudo que precisava ser mudado agora, receba libertação. Receba a cura do teu espírito, a cura da tua alma, a cura do corpo. Seja livre. Em nome de Jesus, sejam todos cheios do Espírito. Receba o Espírito Santo. Diga isso. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Toma minha vida, Espírito Santo. Me cura, me liberta, me sara. Me levanta, renova as minhas forças. Me dá a visão que eu não tenho tido. Me dá um entendimento que eu ainda não tive. Peça ao Espírito Santo que você não tem, Ele vai te dar. Seja batizado no Espírito Santo. Seja renovado no Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Você tem que querer mais do que qualquer outra pessoa. Você deve desejar isso mais do que qualquer outra. Você deve dizer isso a Ele: Jesus, eu preciso tanto do Senhor. Você deve dizer: Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor, aleluia. Eu não quero, Senhor, ser um tambor vazio. Eu não quero ser um cristão sem vida. Um cristão sem espírito.
aceito ser um cristão sem a sua presença, sem o seu controle, sem que o Senhor controle e domine a minha vida. Eu não aceito. Eu quero a minha vida transformada, e eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Desça sobre mim, Espírito Santo, e me ajuda. Eu quero uma vida transformada. Eu quero ser uma nova criatura. Eu estou na igreja e eu não quero estar distante. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso, Espírito Santo. Se comprometa a falar com Ele continuamente. Você está dirigindo, diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, muda a minha vida. Você deita até o sono vir, você pode estar falando com Ele. Espírito Santo, deita do meu lado, fica comigo, fala comigo, renova a minha vida, muda o meu interior, me dá força para vencer a mim mesmo. É tão difícil vencer a mim mesmo, é tão difícil, meu Deus, superar, perdoar, mudar. É tão difícil vencer essa carência, essa solidão. É tão difícil vencer esse temperamento. É tudo tão difícil, mas eu confio que o Senhor vai me ajudar, porque eu quero. Faze-me, Senhor. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer. E eu vou esperar pelo Senhor, eu vou superar. Eu vou além. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou dar o que a minha carne quer. Eu serei dirigido pelo Senhor. Eu quero ser cada vez mais cheio do Senhor. Eu vou andar em vitória. Eu vou dar condições para o Senhor me promover. Eu vou ser a pessoa espiritual que o Senhor espera que eu seja. Porque eu quero que o Senhor faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. É isso que importa para mim. Ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu vou ser o que o Senhor quiser. Eu vou ser o que o Senhor quiser. Que maravilha você chegar nesse ponto e dizer: eu vou ser o que o Senhor quiser. Eu não vou ser o que eu quero, eu vou ser o que o Senhor quer. Me importa te agradar, me importa te ouvir, me importa fazer o que o Senhor espera de mim, não o que eu quero, não o que a minha carne já me colocou em encrencas. Eu quero estar na bênção, eu quero estar na casa do Pai protegido, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por essa reunião. Obrigada pela direção que o Senhor nos deu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, meu Deus, cada oportunidade, cada palavra é um tesouro para nós. É impossível sair da mesma maneira. Eu sei que a nossa visão é tão ampliada, fica tão mais claro aquilo que não estava. E a gente ganha uma segurança, uma autoridade, um poder para viver de uma maneira diferente, segura, vitoriosa. Cuida do teu povo, meu Pai. Cobre a todos com teu sangue. Mantenha anjos ao redor. Espírito Santo, continua falando. Continue fazendo a obra. Que essa pessoa fala e que ela te escuta, ela vai te escutar. Insista com ela. Continue insistindo. Cuida de cada um, meu Pai. É maravilhoso saber que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu oro pelo teu povo, meu Pai. Vivemos um tempo onde a corrupção só aumenta, mas eu sei que há um remanescente que quer mais, que quer te amar, que quer te agradar, que ainda insiste em estar no caminho certo, na porta estreita, do lado certo da vida, quer te buscando. Eu te agradeço demais, muito obrigada. Eu sei que o Senhor vem quebrando correntes,
E sei que hoje muitas foram quebradas e continuarão sendo. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.